Olá! Hoje nós estamos iniciando a primeira aula de Metafísica Taoísta Mianxian, tá? Linguagem da face, onde nós vamos ter não só a linguagem da face, como um conhecimento de introdução ao Bazi, um pouco do Feng Shui, porque tudo isso faz parte da Metafísica Taoísta, tá? Quando nós lemos uma face, a face mostra pra gente o que você está nesse momento, como você está nesse momento, tá? O Bazi vai mostrar a sua essência, quem realmente você é, não em quem você se transformou, como o Mianxian, que é a linguagem da face, vai estar mostrando. E o Feng Shui mostra a influência do ambiente, como nós podemos melhorar a sua prosperidade em vários aspectos através de algumas mudanças. Então, nesse curso, que vão ser várias aulas, são 10 meses, eu vou estar postando uma aula por semana, nós vamos estar cada vez mais adentrando esse mundo da metafísica taoísta e conhecendo isso com uma certa profundidade. Quem tiver interesse em estar se aprofundando ainda mais, é só continuar aí nos outros cursos, nas outras palestras que vão estar sendo realizadas tanto presencialmente como à distância, ok? Então, antes de começar, eu vou falar um pouquinho da minha história, quem sou eu, como que eu entrei nesse mundo da metafísica taoísta, tá? Pra gente ir se conhecendo e entender como que é meu trabalho. Eu sou mestre em artes marciais, e quando nós falamos em artes marciais, logo vem à cabeça o quê? A parte do contato, da luta, ok? E realmente tem isso, até faixa preta. Então, de faixa branca a faixa preta, a ênfase é o esporte, a ênfase é o corpo, a ênfase é a defesa, tá? Mas após faixa preta, inicia um enorme caminho relacionado ao autoconhecimento, à expansão de consciência e aos 5 caminhos que são chamados de 5 caminhos do taoísmo, tá? Que um é o caminho da medicina, o caminho do oráculo, o caminho do destino, o caminho da metafísica, e assim vão. São vários caminhos que nós vamos ver no decorrer do curso. E depois, eu comecei a treinar com 5 anos de idade, e com 13 anos eu comecei a aprender essa parte interna. Mas eu ainda não dava tanta ênfase, não era tão importante, porque eu estava naquela fase só do combate, né? E assim foi indo, fui adentrando esses conhecimentos, iniciando com a alquimia, tá? Alquimia sexual taoísta, e foi abrindo vários caminhos, como acupuntura, moxa, ventosa, fitoterapia, Feng Shui, Bazi, o próprio Mianxian, né? E várias outras técnicas do conceito dos 5 caminhos taoísta, né? E a minha formação universitária é em Educação Física, eu tenho uma pós-graduação em treinamento esportivo e tenho o título de doutor pela WFAS, que é a única entidade internacional de medicina oriental reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então é uma vida trabalhando com essas práticas, tanto corporal como a parte interna, e hoje nós estamos aqui para passar um pouco desse conhecimento para você que gosta, para você que quer se aprofundar nesse tema. Tá? Então vamos lá, falei um pouquinho de mim, tenho também a Bioconexão, quem quer conhecer mais o meu trabalho pode entrar no meu site, que é o bioconexão.com.br, tá? Lá você vai ter tudo sobre mim, aqui está um slide onde tem a capa, né, do curso Metafísica Taoísta, Ciência Milenar e Códigos Ocultos, né? E está aqui o meu site logo aqui embaixo, www.bioconexão.com.br, ok? Então vamos lá, vamos passar o slide e vamos entender o conteúdo programático que nós vamos ver aí durante esses 10 meses. As letras vão estar pequenas aqui, mas isso não é importante, porque nós vamos estar, aos próximos slides as letras são maiores. Aqui está pequenininha porque é muito conteúdo aí, esse curso de 10 meses de Mianxian, ok? Então vamos lá. A primeira fase vai ser fundamentos e bases científicas da própria mutação física. O que hoje a ciência mostra pra gente
ou fundamenta essa mutação científica. Eu vou estar aprofundando isso no decorrer do curso, vocês vão estar entendendo que tudo é mutável. Assim como os antigos citavam há 5.000 anos atrás, que para existir vida tem que existir movimento. Onde existe movimento, existe transformação. Nós vamos entender hoje que a própria ciência moderna comprova isso. Por mais que eles criticam e criticaram os conceitos orientais, hoje a ciência, né, as pesquisas atômicas, a pesquisa de física quântica consegue mostrar, se aproximar muito, mas ainda falta muito para entender os conceitos orientais, de toda essa fundamentação, essa base forte que eles têm. Uma base tão forte que são 5.000 anos de estudo utilizando a mesma fundamentação, a mesma base, diferente da nossa medicina ocidental que fica pulando de galho e não tem uma base profunda, uma base com alicerce de fundamentos, ok? Então vamos lá. Na próxima etapa, depois dessa fundamentação, nós vamos conhecer os formatos do rosto. Então, quais os tipos de rosto? São vários. O rosto tipo madeira, fogo, terra, metal. Nós vamos entender por que eles são chamados desse nome, porque eles se fundamentam em 5 elementos, em 5 movimentos, tá? E outros rostos diferentes, rostos mais raros, e vamos entender o significado de cada um desses tipos de rosto, desse tipo de face. A terceira etapa, nós vamos entrar uma introdução ao Bazi. Bazi é a astrologia chinesa. Então nós vamos entrar nessa introdução e vamos fazer uma relação dessa introdução com o rosto, com o Mian Xiang. Tá? Mian significa rosto, Xiang, fisiognomonia. Depois eu vou explicar isso para vocês com mais profundidade. Daí nós vamos para a quarta etapa, que são as divisões da face. Como que a face é dividida e quais as influências de cada uma dessas divisões, ok? São várias divisões e cada uma me traz uma determinada informação sobre você, sobre mim, sobre o ser humano em geral, ok? Aí nós vamos para a quinta etapa, a sexta, desculpa, que são as estruturas da face. Então nós vamos estudar profundamente significado de cabelo, significado de sobrancelha, significado dos olhos, significado do nariz, significado da boca, do queixo, da testa. As estruturas da face vão ser estudadas e você vai entender o significado, para que você possa fazer uma leitura global, não uma leitura fixa, onde você olha só a sobrancelha, só o olho, só a boca e acha que sabe tudo. Não, tem que utilizar uma leitura global, então tem que entender profundamente cada pedacinho do ser. Ok? Aí nós vamos para a sétima etapa, que vai ser o estudo dos dentes. Então nós vamos entender o que significa cada dente e as posições do dente, o que significa de influência, o que está influenciando, que pensamentos, que tendências você tem relacionados ao formato e ao tipo dos seus dentes, ok? Oitava etapa seria as desarmonias da face. Então nós vamos entender sobre significados de verrugas, de marcas de expressão, de cicatrizes, de melasmas, de filtros da boca, marcas de expressão do sorriso. Então várias marcas e cicatrizes e marcas de expressões profundas que influenciam você. Ou melhor, que estão aí porque estão mostrando determinadas tendências que se repetem em você. E nós vamos estar entendendo isso nessa oitava etapa. A nona etapa do nosso curso, nós vamos entrar nos 12 palácios da face. Os 12 palácios é como se fosse as 12 casas da astrologia, ok? Onde cada casa fala alguma coisa sobre você. Então nós vamos entender sobre os palácios dos pais, dos irmãos, das propriedades, da saúde, do relacionamento, e assim vai. São várias casas que, dependendo do estado que elas se encontram no seu rosto, na sua face, elas me trazem uma determinada informação. A 10ª etapa do nosso curso, nós vamos falar sobre os 100 pontos da face. Entender cada ponto significativo, a relação dele com a sua idade, a relação desses pontos com acontecimentos do passado e a relação desses pontos com o que pode acontecer no futuro, para que você possa realmente mudar o seu destino, ok? E na 11ª etapa do nosso curso, nós vamos estar aprofundando um pouco mais em Bazi.
Então nós vamos aprofundar na astrologia chinesa e a comparação dela com a fisiognomonia. E algumas dicas do Feng Shui, ok? As 3 influências, a influência do céu, a influência do ambiente e a influência do ser humano. E isso é a base do nosso curso, a trindade oriental, né? Que eles falam muito nessa trindade. Então, nesse curso nós vamos entender a influência dessas 3 partes. A influência celestial, que mostra o nosso destino, a influência da Terra, que mostra o que o ambiente está influenciando na sua prosperidade, e a influência do homem, a sua ação e inação. Porque você pode, quando você sabe o seu destino e sabe as influências do ambiente, o homem pode mudar isso, ok? Então esse é o foco do nosso curso. E hoje, deixa eu mudar o slide, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a fundamentação. Então vamos entender aqui o objetivo de tudo isso que nós vamos estar estudando juntos, ok? Então os objetivos do curso, nós temos aqui, ó, expansão de consciência. Expansão de consciência é o principal. Então eu tenho que absorver determinados conhecimentos que façam com que eu me liberte e acorde dessa contaminação que nós vivemos, que faz com que os seres humanos estejam tão doentes, com tantos problemas assim, ok? Então objetivo 1, expandir a consciência. 2, o autoconhecimento. Quando meu mestre começou a me ensinar sobre Mianxian, a primeira coisa que ele falou foi: Neandro, esse que eu vou ensinar agora é para você olhar para você e encontrar seus lados negativos, tendências negativas, para que você possa mudar isso, ok? Não utilize isso, Neandro, para olhar a pessoa e invadir a pessoa. Esse só para você. Só pode usar em outra pessoa quando essa pessoa doente pediu ajuda sua, tá? Então, olha só, a primeira informação que eu tive quando eu comecei a aprender essas técnicas foi exatamente isso. O quê? Foi não ficar invadindo o outro, querendo julgar o outro, porque o processo de julgamento não te leva a um estado de expansão de consciência. Ela te prende cada vez mais no ego, onde você se sente cada vez mais poderoso, você tem o poder de ver o que está no rosto, o que está nas mãos, o que expressa os dentes, os olhos das pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é expandir a consciência. O objetivo é se autoconhecer. O objetivo é conhecer as suas aptidões. E se alguma pessoa vem pedindo auxílio, você vai fazer um basi, você vai fazer uma leitura de rosto porque ela está precisando, você consegue mostrar as aptidões dessa pessoa. O objetivo é o diagnóstico para a saúde e para a cura, porque o rosto ele mostra as tendências negativas e positivas das pessoas, ok? Onde pode estar determinada enfermidade, o rosto vai mostrar, porque o rosto é a expressão do seu Shen, é a expressão do Xin, né? Sim, que é o coração, ele expressa na sua face. Harmonização da imagem pessoal. Então, como assim a harmonização da imagem? Olha só, nós temos aqui, né, a harmonização da imagem. O que significa isso? Eu tive casos aqui de pessoas, clientes, que estavam emocionalmente abalados, emocionalmente com algum distúrbio naquele momento, e até pessoas pensando em suicídio, pessoas em estados depressivos, e uma mudança de cabelo, onde nós indicamos, ó, vamos mudar esse cabelo para tal formato, onde ele vai abrir, vai te dar uma informação para o seu inconsciente que eu quero dar movimento e não quero ficar parado, inativo. Vamos mudar essa sobrancelha que está te dando uma tendência à posse, a aprender que tudo é seu. Então nós fazemos algumas mudanças de visual que faz com que você mande uma informação para o seu inconsciente através de mudanças estruturais, ok? Então mexa em algumas estruturas da sua face que vai começar, opa, eu não quero mais tal tendência, e isso gera uma mudança muito rápida, ok? Inclusive existem pesquisas, pessoas, é só você perceber pessoas que fizeram uma plástica de nariz, falando em nariz, hein? Não estou nem falando em, vamos falar em sobrancelha, vai, que é simples demais. Uma pessoa que joga uma sobrancelha arredondada, sem perceber, ela acaba ficando mais insegura.
E existem pesquisas de pessoas que fizeram plástica de nariz e a mudança de personalidade é total antes da plástica e depois da plástica. Então, realmente, tudo que você pode mexer no rosto, uma maquiagem, uma barba, um tipo de cabelo, um tipo de sobrancelha, uma maquiagem que você faz nos olhos, influencia sim as suas ações ou inações, ok? Eu posso estar inativo, sem movimento na minha vida, e eu com uma mudança dessa eu posso dar movimento. Lembra das 3 partes da Trindade Celestial que eu falei logo no início? O que eu quero dizer com isso? O céu dá o meu destino. Está aqui em mim o meu destino. A terra, ela mostra a minha prosperidade. E o homem, que são as 3 energias da Trindade, ele define estar ativo ou inativo. Uma pessoa ativa pode mudar o seu destino, se eu sei as tendências que podem vir a ocorrer. E uma pessoa inativa espera que tudo caia do céu, ok? Então, a harmonização visual ajuda muito nisso. E a transformação do seu destino. Por quê? Se eu sei como eu estou, sei quem eu sou e sei as tendências que podem vir a ocorrer e o ambiente, como ele está me influenciando nesse momento, então eu posso mudar, usar estratégias. Aí entra Sun Tzu, a arte da guerra. Estratégia, eu estou utilizando mecanismos onde eu sei como eu vou agir com estratégia para tomar as melhores decisões, encontrar os melhores caminhos para que eu diminua determinadas tendências a sofrimento, consiga amenizar isso e consiga alcançar mais rápido a minha prosperidade. Quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando só em prosperidade financeira. Prosperidade, prosperar é ter bons relacionamentos. Prosperar é estar bem financeiramente. Prosperar é estar bem de saúde, tá? Então, quando nós falamos em prosperidade, nós estamos falando num leque muito grande, tá? Então, lembre-se disso. Esses são os principais objetivos do nosso curso. Vamos lá. A fundamentação. Como eu falei agora há pouco, eu falei sobre a Trindade celestial, né? Então, no estudo da metafísica taoísta, os antigos sábios, eles acreditavam que o universo era feito de um triunvirato, né? O que significa isso? Uma influência entre céu, terra e homem, tá? Uma influência de um triunvirato, conhecida como Trindade cósmica. Então, tudo do universo possui 3 partes. O próprio átomo, se você observar. O átomo tem o próton, o elétron e o nêutron. O próprio Yin Yang, que as pessoas falam que é uma dualidade. Não, o Yin Yang não é uma dualidade, ele é uma trindade. É o positivo, o negativo, o Jing, que é a matéria, o Qi, que é a energia, e o Shen, que é aquele S que está no meio do Yin Yang, aquele representa o seu espírito. Então, o seu espírito é uma unicidade que está com o véu da dualidade, a dualidade do mundo fenomênico. Quando eu passo a me interiorizar e expandir a consciência, eu consigo me afastar dessa dualidade que gera um véu na minha visão, não consigo ver as coisas com clareza. E aí eu me conecto com a minha essência, que é aquele S do Yin Yang, ok? Então o próprio Yin Yang é uma trindade. Tanto é que antes dele ser representado como um círculo e aquele S no meio, ele era representado com trigramas, tá? O trigrama mostra isso, a influência do céu, terra e o homem. Tá? Então, cada um dos elementos dessa trindade cósmica, do céu, do homem e da terra, controla ou exerce uma determinada influência em você. Que influência é essa? É uma influência de 33% no seu da influência celestial, 33% da influência ambiental, que é a Terra, e 33% da influência da sua essência, do homem, da sua ação ou da sua inação. Ok? Então, olha só, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que o céu, então, ele exerce uma grande influência sobre as nossas fortunas. Quando eu falo em fortunas aqui, eu não estou falando em fortuna financeira. Eu estou falando influência sobre o seu destino. O seu destino, ele vem
desenhado. Só que quando eu sei estudar isso, entendo como que o meu destino está desenhado, eu vou saber como adentrar, né? Como tomar as melhores decisões e definir os melhores caminhos para que tudo aquilo que está desenhado no meu destino eu consiga entrar com harmonia, não me pegue de surpresa. Tá? Então, as fortunas celestiais significa exatamente isso, as estratégias para aquilo que já está pré-determinado na minha vida, ok? O ambiente, ele influencia 33% a nossa sorte. Como assim a nossa sorte? Aqui eu posso falar em a sorte do ambiente, ou seja, às vezes eu estou numa posição, eu sou do grupo oeste, por exemplo, a energia que me influencia, de acordo com o meu guá pessoal, que depois nós vamos saber o que é esse guá pessoal, ela fala que eu sou da posição oeste. Então, eu tenho determinadas posições que são mais auspiciosas para mim. Então, às vezes eu não estou rendendo no serviço, às vezes eu não estou conseguindo me concentrar numa atividade, não estou conseguindo dormir direito, porque às vezes a minha cama está na posição errada, porque às vezes a minha escrivaninha de estudo está na posição errada, às vezes a minha mesa de trabalho me põe para uma posição que não é auspiciosa, e nós vamos entender isso para que você possa se harmonizar e obter o melhor do seu ambiente. Veja só, o céu te influenciando, o ambiente te influenciando. E quando eu entendo a influência do ambiente e eu consigo me harmonizar com ela, eu saio da minha posição que não é auspiciosa e me coloco em uma posição auspiciosa, eu começo a render muito mais. E esse é um dos grandes segredos do porquê que algumas empresas da China estão praticamente conquistando o mundo. Por quê? Porque eles têm mestres contratados de Bazi e fisiognomonistas que organizam aquela empresa para que as pessoas, para que os funcionários rendam o máximo possível, consigam render o melhor deles, ou seja, uma harmonização da energia do funcionário com a energia da empresa, com a energia do ano e quais as estratégias que eu tenho que utilizar. Às vezes um funcionário que estudou direito, ele não estudou aquilo que a essência dele pode manifestar de melhor. E às vezes ele está em um departamento da empresa que ele não rende. E eu não preciso mandar esse funcionário embora, eu só preciso readequar ele tanto em função como em posições que são auspiciosas para ele. Olha que interessante. Ajustar as posições da empresa, dos funcionários, para que cada um possa render o máximo possível. Entender as habilidades de cada funcionário para que eles possam render muito mais do que aquilo que eles se predisporam. Vamos dizer, eu vim para trabalhar com isso. Não, mas você vai render mais com isso. E você consegue ajustar tudo isso e ter muito mais rendimento, muito mais produtividade, muito mais harmonia no ambiente, porque eu sei exatamente onde eu vou colocar cada um e nós vamos ter um ambiente harmônico, ok? Então olha só, o destino me mostra uma coisa, o ambiente influencia a minha prosperidade, influencia se eu estou recebendo uma energia de produtividade ou não, se eu estou conseguindo produzir ou não. E aí vem a energia do homem, aquela que é sua, que vai influenciar os seus resultados. Quando eu sei a influência do céu, a influência do ambiente, e eu sei que eu posso mudar isso, é onde a minha ação ou inação vai influenciar os outros 33%. Tá? Então eu tenho que entender quais são as minhas habilidades, quais são as minhas capacidades. E muitas das pessoas nem sabem quais são, ok? Vamos para o próximo slide aqui, que ainda fala sobre a Trindade Celestial. Então, olha só que interessante, como fala nesse slide, uma pessoa com capacidade limitada, pode ter muitas realizações, graças ao seu trabalho árduo e positivo. Ou seja, uma pessoa que tem uma baixa capacidade,
ela pode render mais do que uma pessoa que tem uma alta capacidade. Por quê? Porque essa pessoa que tem uma baixa capacidade, ela tem atitude, ela tem ação, tá? Então, às vezes ela não tem uma criatividade, mas se você falar, faça isso, ela tem atitude, ela vai lá e vai fazer, tá? Vamos por um exemplo. Eu estou passando aqui nessa sala e vejo um papel jogado no chão. Uma pessoa com uma alta capacidade e baixa iniciativa, ela vai ver aquele papel e não vai ter a capacidade de abaixar, pegar o papel e jogar no lixo. Por quê? Porque às vezes na cabeça dela, não fui eu que joguei, deixa aí, alguém faz. E uma pessoa com uma baixa capacidade, ela vai olhar, mas ela tem ação, iniciativa, deixa eu tirar isso daqui, não custa nada, e jogou no lixo. Então, são várias maneiras de você ter ação ou não, de você mostrar as suas capacidades ou não, né? Enquanto, como eu falei, uma pessoa com alta capacidade de fazer grandes coisas, ela pode estar desperdiçando o seu potencial, optando por ficar dormindo, optando por não fazer nada, optando em esperar as coisas caírem do céu. Então, às vezes, você tem tanta capacidade e está aí parado, esperando cair do céu, esperando alguém te falar o que você deve fazer, né? E não é assim. Você tem que usar, ter iniciativa. E o trabalho do Bazi, o trabalho do Mianxian, o trabalho até do Feng Shui é exatamente isso. É mostrar pelo Mianxian quem você está sendo, no que você se transformou, que isso vai modelar o seu corpo, tá? Mostrar para você que influências do ambiente estão te deixando assim sem ação, inativo. Às vezes você está numa posição que é tão inauspiciosa para você que você não tem energia para ter ação. E eu mudo você de posição, mudo a sua cama de posição, você parece que renasceu. Aquela pessoa com alta capacidade e sem iniciativa passou a ter novamente iniciativa. Olha que interessante, a influência do meio. E o meu destino, que está mostrando o que eu posso estar passando nesse momento. Eu entendo por que eu estou passando por esse período e falo, opa, eu vou optar em dar uma ação e mudar isso ou esperar passar essa fase. Não, você tem o poder da ação, você é co-criador. Você pode mudar o seu destino a qualquer momento. Só basta ter energia para dar ação. E essa ação, ela não pode ter medo, porque é o medo que faz a pessoa ficar inativo. Lembre-se, o universo nunca vai deixar faltar nada para você, tá? Então eu te pergunto, você sabe quais são as suas capacidades? Você sabe quais são os seus talentos e as suas aptidões? Muitos estão aí trabalhando, estão aí perdidos porque não sabem quais são as suas capacidades inatas, porque nós temos capacidades inatas e capacidades e talentos ou adquiridos, né, que nós vamos ver mais para frente. Mas não sabe quais são as suas capacidades, não sabe quais são as suas aptidões. E quando eu falo em Bazi, quando eu falo em Mianxian, nós não estamos falando em um teste de RH, eu estou falando em algo muito mais profundo, que é aquilo que as grandes empresas hoje do Oriente estão utilizando para quê? Estão utilizando para ganhar o mundo, estão conquistando o mundo, estão conquistando a economia, porque sabem as capacidades dos funcionários que estão lá, a capacidade, as aptidões e os talentos do gerente, do proprietário, do funcionário, de todos, eles sabem, eles têm isso mapeado. Não só esses talentos e capacidades, como as posições de cada um. E está cada um colocado no lugar exatamente aonde as capacidades deles vão ser exploradas. Os talentos deles vão ser explorados. E as aptidões deles vão se manifestar. Tá? Esse é o principal trabalho que nós estamos propondo aqui, tá? É uma coisa nova no Brasil, entre aspas, né? É uma coisa nova essa proposta, mas que existe há mais de 5.000 anos no Oriente. E com uma base profunda, uma base fundamentada. Por isso que existe até hoje. São mais de 5.000 anos de história, tá? Então, às vezes você acredita que
pode fazer mais do que aquilo, né? Que você está destinado a algo maior, só que você não sabe que algo maior é esse. E é onde esse estudo vai te mostrar quem realmente você é e em quem você se transformou, ok? Então, você vai saber quais são as suas qualidades inatas, que você nasceu com ela e às vezes, muitas das vezes, não está explorando, e as suas tendências adquiridas. Tendências adquiridas é aquilo que você adquiriu com estudo, adquiriu com conhecimentos, só que às vezes não flui, porque você tem esse conhecimento, mas não tem nada a ver com as suas qualidades inatas. E essa é a nossa proposta, colocar essas suas qualidades inatas em funcionamento, mudar o seu destino através disso, tá? Os antigos diziam, né? Você não pode fazer uma bolsa de seda de uma orelha de porco. Como que eu vou fazer uma bolsa de seda com orelha de porco? Não dá. Então eu tenho que ter a seda. E para eu ter a seda, para eu despertar a sua seda e conseguir fazer você se transformar em uma bolsa, eu tenho que saber quais são as suas qualidades, habilidades e aptidões inatas. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, no taoísmo, nós temos os 5 caminhos, tá? E é o que nós vamos ver nesse curso. Nós vamos ter uma introdução aos 5 caminhos. Alguns nós vamos aprofundar mais, que é relacionado ao tema desse curso, e alguns nós vamos ter algumas informações básicas. Quando tiver outro curso relacionado a esses caminhos, aí nós vamos focar na informação desses caminhos, tá? Então, Mian-Sue, que está aqui em cima, ele representa o estudo do destino, que é relacionado ao seu Bazi. Nós vamos ter uma introdução a esse Bazi, eu vou ensinar vocês como que se faz esse gráfico de Bazi, vou ensinar vocês a ler o básico desse Bazi e depois, para quem quiser aprofundar, nós vamos ter um curso de Bazi, tá? Aprofundado. O Bazi é astrologia chinesa. Lá vou mostrar várias coisas, vou dar uma introdução agora, vocês vão entender um pouquinho do que é isso já já nos próximos slides, ok? Aí nós temos aqui o Xianshui. Xianshui é o estudo da metafísica, tá? Quando nós falamos em metafísica, metafísica é tudo isso, os 5 caminhos, é o estudo da fisiognomonia. Quando nós falamos em fisiognomonia, nós vemos aí vários livros com o tema fisiognomonia. Mas o que significa o termo fisiognomonia? Muitas pessoas pensam que fisiognomonia é o estudo da face. Não é. Fisiognomonia não é apenas o estudo da face. Fisiognomonia é o estudo das aparências. Quando nós falamos em aparência, a sua mão tem uma aparência. A sua mão possui linhas que, de acordo com que você hoje passar um carimbo na mão e grafar ela numa folha branca, e daqui uns 2, 3 meses você fizer a mesma coisa, você vai ver que as suas linhas, as suas marcas, elas sofreram alterações. Ou seja, o seu corpo está em constante mutação. As suas ações e as suas atitudes, os seus pensamentos e emoções estão em constante mutação. Ok? Então, a sua mão, ela está em mutação. Fisiognomonia é o estudo das mãos. O seu rosto está em constante mutação. Se você pegar uma foto, não se atenha à idade, se atenha à mudança de sobrancelha, mudança dos olhos, mudança da boca, mudança do nariz, mudança da orelha, que são estruturas até mais fixas. Você vai perceber que existem mudanças no seu rosto, na sua face. Fisiognomonia é o estudo da face, fisiognomonia é o estudo da orelha, fisiognomonia é o estudo dos olhos, a iridologia, fisiognomonia é o estudo do seu corpo, ou seja, fisiognomonia é o estudo das aparências. Então, outro estudo de aparência é o Feng Shui, que é o estudo do ambiente, da sua casa, do seu escritório. Também é um estudo de fisiognomonia. Então, quando você vê um livro de fisiognomonia, você tem que definir. É fisiognomonia do quê? Da face, das mãos, do nariz, da boca, da língua, tá? O estudo das aparências, ok? O Sansui. Sansui é o estudo da alquimia. O estudo da alquimia, como eu falei lá na introdução, quando eu estava falando de mim, foi a primeira escola interna que eu tive. Quando eu estudei, eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a aprender o Qiedanggong. Qiedanggong
é um sistema é chamado assim, um nome meio estranho, técnica do testículo de aço, palma de ferro, que é onde eu comecei a aprender alquimia sexual taoísta, tá? Então eu tinha 13 anos quando fui introduzido a isso. Aí adormeceu, depois eu comecei a reestudar novamente e foi indo. É um dos cursos até que foi o que eu mais dei fora do Brasil, né? Que eu dei muito curso fora. Dei curso na Rússia, Colômbia, Equador, Irã, um monte de países aí, falando sobre essas linhas da metafísica taoísta, os 5 caminhos do taoísmo. Cada lugar com um tema diferente, tá? E quando nós falamos em alquimia, a alquimia taoísta, ele também é conhecido como o estudo da montanha, que é onde você vai aprender na montanha. Não é só o exercício terapêutico, a prática de emissão de energia, a prática de magia taoísta, a prática de cura interna, tá? Então, a alquimia interna, você aprender a fazer essa alquimia, despertar esse poder interno que você nem imagina que tem. Se vocês olharem, tem alguns vídeos meus mostrando práticas de energia, onde eu coloco a mão, a pessoa cai, onde eu ponho o braço assim relaxado, vem 5 pessoas dobrar. Isso tudo é alquimia, tá? Muito bem, o outro caminho taoísta é o Yisue. Yisue é o estudo da medicina. Então, a medicina fundamentada. E o interessante, os 5 caminhos utilizam as mesmas fundamentações. Nós vamos falar sobre 5 elementos, nós vamos falar sobre Yin e Yang. Essa é a principal fundamentação do taoísmo. Nós vamos falar sobre as influências celestiais, influências terrestres, influências do homem. Tudo isso é a fundamentação, é a base para todos esses estudos. Ok? Então, quando nós falamos nós estamos falando em acupuntura, em tuiná, que é a massagem, em fitoterapia, dietoterapia, todas essas práticas relacionadas à medicina com agulha ou com ervas, tá? Porque a própria alquimia é uma medicina, mas é uma medicina interna. Enquanto que a medicina chinesa, o Yisue, já utilizando agulhas, utilizando fitoterápicos, alimentação, ok? E o Buci. Buci é o estudo oracular. Então, onde entra o I Ching. Alguns já viram o jogo do I Ching. Nós vamos ter aqui também curso, vou até dar online também, um curso de I Ching. Nós vamos entender que hoje o I Ching, ele é considerado uma ciência hoje. Então tem vários PhDs que comprovam, comparam, né, o I Ching com a matemática probabilística, né? Ele mostra essa... Porque quando nós jogamos a varetinha e soltamos e começamos a dividir, coloca uma varetinha aqui, você começa a dividir, cada número que sobra, que nós vamos separando as varetinhas, vai representar um número. Esse número vai ter uma outra representação probabilística. E essa representação vai ser jogada no formato de uma linha fechada, Yang, ou uma linha aberta, Yin. Então, todas têm uma representação matemática. E essa representação matemática mostra o seu destino. Tá? Então, com o I Ching, eu posso... nós começamos a jogar a varetinha, então nós vamos ter lá 3, 6, 9... até 12 hexagramas para estudar em um único jogo. Numa única formação de um hexagrama, vamos formar 3, 6, 9, 12. Um hexagrama causal, né? Um hexagrama tendencial, um hexagrama principal, e dentro desses 3 vão formar outros que também, olha só, cada um vai ter um tendencial, um causal e um principal. Só que cada um vai ter uma influência na tendência, na causa e na tendência, na causa e o principal, né, que é o que saiu. Então nós vamos conseguir ver presente, passado e mostra até onde começou, porque quando eu comparo a parte inferior do hexagrama com a superior, mostra isso aí que você está passando, iniciou no inverno tal, porque ele vai mostrando de acordo com o hexagrama. Então é um estudo muito profundo, tá? Não vai ser nesse curso, mas nós vamos ter um específico disso, assim como nós vamos ter um específico de Mianxue, que é Ming-Xue, né, que é o estudo da astrologia chinesa. Então esses são os 5 caminhos. Faz parte do outro. O estudo não é independente. Quando nós temos a base, o fundamento, nós conseguimos entrar em todos esses caminhos,
porque é a mesma língua, tá? Só que alguns aprofundam mais em uns aspectos e outros aprofundam mais em outros aspectos. Vamos continuar. Então, quando nós falamos em Minsue, que é o estudo da astrologia chinesa, o Bazi, né? Nós vamos ter o quê? Aqui no cantinho está o slide, onde eu tenho 4 pilares, tá? Vocês vão ver 4 pilares. Você vai ver que um está escrito lá, o ano, o mês, o dia e a hora. Quando eu coloco os seus dados de nascimento, nome, data de nascimento, horário de nascimento, tal, vai me aparecer um gráfico. Não só isso, tá? Aqui está um resuminho. Depois, mais para frente, vou mostrar o que é um gráfico completo. Por quê? No dia, por exemplo, que nós temos aqui, o dia me mostra exatamente na parte superior, que está lá, Yang Terra, Terra Yang, Vu, mostra quem você realmente é. Tá? Quem você realmente é, e as pessoas te veem dessa maneira. Na parte inferior desse mesmo pilar do dia, nós vamos ter um signo chinês relacionado ao dia, que mostra o que você é, mas as pessoas não conseguem ver. Mas quem convive com você 24 horas por dia, sabe que você tem essas tendências, ou seja, aquilo que você oculta das pessoas. Então, o seu dia, na parte superior, mostra o seu dia mestre, que está bem lá no ramo celestial. Mostra quem é você, tá? Como as pessoas te veem. Então é o seu dia mestre. Esse dia mestre, eu vou estar comparando ele para achar quais são as suas aptidões. Ela vai me mostrar as suas aptidões. E lá eu vou saber o que você realmente tem de aptidão inata. Quais são suas tendências, né? Esse dia mestre me mostra um monte de coisa, eu começo a comparar ele com um monte de coisas. Cada pilar vai me mostrar um aspecto seu. O ano, por exemplo, vai me mostrar sobre o seu trabalho. Então, eu vou comparar esse pilar do seu ano com o ano que está sendo regido. Em que ano que nós estamos? Agora, 2017, nós estamos no ano do galo. Então, qual que é a característica do ano do galo? Olha que interessante, hein? A energia que está sendo influenciada pelo galo. O que o galo faz? O galo, ele não organiza o galinheiro, coloca as galinhas no lugar, ele organiza, ok? Olha que interessante. Nós entramos num ano onde vários prefeitos que entraram estão organizando a bagunça que veio do ano do macaco. Porque o macaco é bagunceiro, o macaco sobe no galho e joga banana em você, joga merda em você, ele só faz bagunça. E nós saímos de um ano de bagunça e entramos num ano onde a energia que rege é uma energia de organização. Uma organização não só política, uma organização de cura, tá? Uma organização interna. Então é um ano propício a muitas curas. Enquanto você se sentir doente, você vai ser doente. Quando você tirar o rótulo de doente, os seus genes vão mudar e você se torna uma pessoa normal de novo. Nós temos um sistema reparador, que eu vou falar isso mais pra frente, tá? Então o ano do galo, ele vai ser comparado aqui com o seu pilar relacionado ao seu trabalho, a tendência do ano, que é a organização. Então veio um prefeito aí, começou a organizar tudo, aí um monte de prefeitos de outra cidade começou a se inspirar nele, estão também organizando tudo, as coisas. Então é uma tendência a organizar. E qual a sua influência nesse pilar do ano, que representa o seu trabalho, com a energia do ano? Esse ano para mim é propício a quê? O que eu tenho que me proteger? O que eu tenho que me antecipar para que eu não caia, para que eu desvie daquilo que pode acontecer de negativo ou entre naquele estado negativo preparado, tá? Aí, no mês, ó, no pilar do mês, me mostra relacionamento com os familiares. Então, aqui mostra um signo, ali, por exemplo, do cachorro Yang, né? Que é Terra Yang, e a relação do cachorro com o ano vigente. Então, isso vai me mostrar o quê? Quais as influências do ano com esse signo e desse pilar, e o que tem de auspicioso e inauspicioso e como eu posso me precaver para essas coisas que podem acontecer relacionadas à família. No dia, o pilar do dia me mostra o meu relacionamento
afetivo, tá? Com esposa, com marido, esposa. Então vai me mostrar. Então, de novo, eu comparo a tendência do ano, a energia vigente do ano, com a característica dessa informação. Um tigre madeira yang, por exemplo. Tá? Quais as características? O que isso pode me trazer de benefício, de positivo? Quais as dificuldades que eu vou ter? Como eu posso me programar, me antecipar para essas dificuldades, para que eu não tenha tanta dificuldade, amenize isso, ok? E assim vai. E o pilar da hora, o relacionamento com os filhos. E mais outras informações, tá? São muitas informações. O Bazi me mostra como vai ser o meu próximo ano e até 10 anos. Como vai ser meu próximo mês, próximo dia, o horário. Eu consigo fazer um mapa, uma estratégia para fechar negócios, que é o que a China usa nas grandes empresas. O melhor dia, o melhor horário, qual a energia vigente naquele momento, quem é a pessoa ideal para estar ali naquela negociação naquele momento, tudo para que a energia seja o mais auspiciosa possível, ok? Então isso é Bazi. Então ele vai me dar uma análise da sua personalidade, que é o seu caráter, a sua natureza, o seu comportamento e os seus potenciais. Ele vai me dar uma análise do seu destino, o caminho de vida ou destino de uma pessoa. Ele vai me dar um gráfico estático, que é esse que eu coloquei aqui, porque o gráfico é grande, se eu colocar o gráfico completo, e vai me dar um gráfico dinâmico, que é onde eu exploro o futuro através de ciclos de 10 anos, tá? Eu consigo saber ano a ano como que vai ser e como que eu posso me prevenir e me preparar para esses próximos anos, tá? Ele me dá uma análise de eventos, um estudo determinado do que pode ocorrer e em qual lugar que isso vai ocorrer. E uma análise geral, que eu posso analisar um país, uma economia, ciclos políticos, várias coisas. Ele me mostra isso. Então, ele vai me dar suas características e talentos, as relações familiares, a vida com seu cônjuge, as crianças e o bem-estar das crianças, a capacidade de acumular e gerar riquezas. Tudo isso eu consigo explorar em um mapa de Bazi. Tá? Então é o estudo do seu destino. O Bazi é a influência celestial em você, tá? Específica, a sua. E eu vou comparar isso com o outro. Vamos dizer que eu quero fazer um gráfico relacionado a minha pessoa, é uma pessoa que eu quero me relacionar. Então eu vou ter o meu gráfico, o gráfico dessa pessoa e o gráfico do ano. Estamos no ano do galo. A minha característica é tal. A característica dessa pessoa é tal. Você consegue conviver com uma pessoa com uma característica tal? Como que você vai lidar? Vamos dizer que você convive com uma pessoa terra yang. Uma pessoa terra yang, o que é terra? Terra é a grande mãe, né? Aquela que cuida. Só que ela cuida tanto que ela acaba sendo protetora demais, possessiva demais, tem uma certa posse. Você está preparado para conviver com uma pessoa dessa? Como é a sua educação, a sua consciência adquirida e como você vai lidar com uma pessoa que quer saber onde você está toda hora, quer saber isso, quer saber aquilo? Ela se sente sua dona, porque ela é sua mamãezona, ela está cuidando de você o tempo inteiro. Tá? Então, isso é um básico aí, resumindo o que é um trabalho de Bazi, a influência celestial em você. E aí tem uma citação aqui de um autor, que é o John Young, né, no livro DNA I Ching, o tal da vida. Tá? Então aqui, o que ele diz? Yi, que vem de I Ching, tá? Que vem do invisível, da intuição, né? Daquilo que não tem uma explicação. E é estranho, mas é regular e legítimo. Cientificamente, isso significa que Yi, essa intuição, é a ordem no caos. Ou seja, excluir conceitos ditos não científicos é provavelmente a prática menos científica dos cientistas, né? Então, olha só que interessante. O próprio Albert Einstein ele dizia: as minhas maiores invenções, criações, vieram da intuição. Tá? E as pessoas acreditam que a intuição não é científica. Hoje, a parte da física quântica mostra que não dá para você estudar o visível
excluído do invisível, porque tudo é um cosmo, tudo está interdependente. E isso os orientais já sabiam há mais de 5.000 anos. Então, esse cara é um PhD, né, um cientista, e ele mostra que o invisível ele influencia sim o visível. E depois eu vou explicar mais sobre isso, mas só uma citação. O próprio Albert Einstein dizia: as minhas maiores criações vieram de insights. Insights não é considerado científico. Então vamos entrar agora no segundo caminho do taoísmo. Eu falei entre 5 caminhos, vamos entrar agora no Bu-Si. Bu-Si é o estudo oracular, tá? Então vamos entender um pouco do que é esse estudo e o que isso tem a ver com face, com Mianxian. Nós vamos ver mais para frente que o rosto é dividido em 3 partes, como pode ser dividido em 3, 6, 9 partes, como pode ser dividido em diagramas, 2 diagramas, 2 diagramas, 2 diagramas, que geram um hexagrama, ok? E os trigramas são a base dos hexagramas, tá? Mas vamos entender, quando nós falamos em estudo oracular, no I Ching, né, que é o jogo das mutações, onde nós temos lá 50 varetinhas, nós tiramos uma, colocamos representando o céu e fazemos o jogo 49 varetinhas. Cada vareta dessa, ela representa um número, é uma matemática combinatória, uma matemática probabilística, tá? Então o I Ching hoje é considerado por muitos PhDs aí como uma ciência. Por quê? Como nós vimos lá do Albert Einstein, que os insights geraram as maiores invenções dele, essa parte invisível do Yi, ela tem toda influência na nossa vida. Então nós conseguimos, através desse oráculo, saber passado, quando iniciou um determinado problema, saber o que pode vir a melhor decisão que eu posso tomar no futuro e saber o que está acontecendo, tá? Cada varetinha, quando eu começo a fazer o jogo, que eu tiro uma, coloco aqui, começo a dividir as varetinhas, vão sobrar algumas, né? Essas eu tiro e cada uma dessas vai representar um número, tá? De 1 a 9. Pode sobrar 1 a 9 varetinhas. E eu vou tirando e cada uma dessas vai representar um número e cada número vai estar em uma das linhas do hexagrama. Então ela é uma matemática probabilística. Esse número que ficou aqui, vão ser 3 números para cada varetinha, ele vai ter uma representação. Tá? Então, por exemplo, se saiu 4, 5 e 6, eles representam número 3. Então, quando cai o número 4, 5 ou 6, o número de representação é 3. Quando cai o número 7, 8 e 9, a representação é 2. Então, vai ter um número 2. Então, ele vai ser traduzido para esses números. E a junção desses 3 números que foram traduzidos, a soma deles vai dar um outro número, que é o que vai representar cada uma dessas linhas, tá? Então, ele é uma matemática probabilística, né? Uma matemática combinatória que pode que tem influência no seu destino, tem influência nas suas decisões, tem influência no que você está passando. É uma leitura do que a gente não vê, tá? Uma leitura do invisível, do que eu estou construindo, do que aconteceu. É muito interessante. E o legal I Ching significa, é o livro das mutações. O nosso DNA, as nossas células, o nosso organismo, tudo que tem vida está em constante mutação. E o mais interessante disso é que um livro de cerca de 5.000 anos, falando sobre 64 hexagramas, e hoje a ciência comprova que o nosso DNA possui 64 códons, tá? Que também, dentro desses códons, dentro desses genes, tem lá 3 partes que geram também trigramas que produzem proteínas. E essas proteínas são responsáveis por todo o movimento do nosso corpo, responsáveis pelo meu olho ser dessa cor, meu rosto estar nesse formato, meu corpo estar nesse formato. Mas esses genes estão em constante mutação de acordo com os estímulos da minha mente. Conforme os meus pensamentos, as minhas crenças, os meus vícios de pensamentos,
eu posso estar ligando ou desligando determinados genes que produzem determinadas proteínas relacionado à minha forma, relacionado aos meus movimentos. Então, olha só, o livro das mutações de mais de 5.000 anos, com 64 hexagramas, e o nosso DNA com 64 códons, que também estão em constante mutação, e as suas ligações ainda são em trigramas que formam proteínas, de acordo com as suas informações, a TCG, tá? São as proteínas, são os códigos que estão lá dentro em formas aleatórias, e cada uma dessas letras produz cerca de 100.000 proteínas diferentes no seu corpo, tá? Então, o I Ching é isso, é um livro, é um oráculo que mostra toda a mutação, o que pode vir a acontecer, tá? O que aconteceu. Então, quando nós fazemos esse jogo, nós vamos gerar de um hexagrama principal, um hexagrama causal e um hexagrama tendencial, uma tendência do que pode vir a ocorrer. E dentro dos números da matemática combinatória desse hexagrama principal, eu ainda vou ter mais 3 hexagramas tendenciais, e posso ter mais 3 hexagramas causais e ainda mais 3 hexagramas da parte superior, relacionada ao céu anterior. Então é muito profundo, tá? É um sistema de estudo muito legal, muito profundo, que leva a grandes revelações e traz uma expansão de consciência profunda quando você começa a estudar isso com profundidade, ok? Então vamos para o terceiro caminho do Wushu. Wu significa 5, Shu, caminho, os 5 caminhos. Então nós vamos falar agora do Xian Sui. Xian Sui seria o estudo da fisiognomonia. Fisiognomonia, como eu falei lá atrás, não significa rosto. Fisiognomonia significa aparência. Por isso que em chinês eles chamam Mian Su, Xian. Caramba, me sumiu agora. O estudo do Mian Xiang. Mian Xiang. Xiang significa fisiognomonia. Mian significa face. A fisiognomonia da face. Ok? Assim como tem a fisiognomonia das mãos, assim como tem a fisiognomonia da língua, dos olhos, do corpo. Então, é o estudo da aparência. E como nós vemos aqui uma imagem com uma bússola e um mapa, a fisiognomonia da planta, da minha casa, do ambiente onde eu vivo, a fisiognomonia do ambiente onde eu trabalho. Isso é fisiognomonia. Então, quando eu vou falar sobre fisiognomonia, eu tenho que definir se a fisiognomonia é do rosto, se é da língua, se é dos olhos, tá? Senão as pessoas pensam que quando eu falo em fisiognomonia, eu estou falando apenas de rosto. E o rosto, assim como as mãos, assim como a orelha, assim como os olhos, eles mostram o que está acontecendo comigo, em quem eu me transformei, as tendências a determinadas enfermidades que eu estou criando em mim. As tendências é uma forma de personalidade que foi criada em mim, através da minha consciência adquirida. Personalidade, enfermidades, se é ativo ou inativo, ela me mostra várias coisas. E mostra também a diferença da fisiognomonia ocidental para a fisiognomonia taoísta, é que a fisiognomonia ocidental do rosto, ela fala mais, ela visa a personalidade, enquanto que a mianciana, a fisiognomonia do rosto oriental taoísta, ela não só fala sobre a sua personalidade adquirida, como também acontecimentos marcantes do passado que ficam marcados em seu rosto e tendências a acontecimentos do futuro que também estão marcados no seu rosto. Ela me mostra o seu relacionamento com família, me mostra como você está administrando as suas coisas, me mostra sobre as suas propriedades, me mostra sobre seus relacionamentos com o pai, com filhos, com irmãos, com família. Então ela me dá muitas informações que é um pouco diferente do estudo da fisiognomonia facial ocidental. Ok? Então vamos para o quarto caminho. Não, ainda estamos no terceiro.
Então, quando nós falamos aqui em morfologia, né, a formação e formação da vida, os antigos eles falavam o seguinte: quando Jin Ye se junta com Jin Shui, acho que vocês já cansaram de ouvir eu falar isso em vários vídeos, em vídeos meus sobre alquimia sexual, em vídeos meus sobre fisiognomonia ou sobre bioconexão, eu sempre falo isso porque é a base, tá? Então, quando Jin Ye se junta com Jin Shui, forma-se ou manifesta-se um Shen. O Jin Ye, ele representa o esperma, o líquido do homem. O Jin Shui, ele representa o óvulo da mulher. Então, quando Jin Ye se conecta com Jin Shui, ou uma dualidade se conecta, forma uma trindade. Um espírito se manifestou aqui, dentro dessa dualidade. Por isso que eu falo que o Yin e Yang ele tem 3 partes. Então, se você observar aqui o símbolo, ele vai estar representado dentro dos trigramas ou dos hexagramas do I Ching. Olha só, essa grande parte do Yin Yang branca, mais clara, ela representa o Yang, tá? Essa parte escura grande representa o Yin, só que aqui, esse Yang representa a energia celestial, aquela energia celestial que define, que escreveu o seu destino, tá? O tronco celestial está no grande Yang. No grande Yin, ele representa o ambiente que você está, a influência do ambiente naquele momento que o sêmen fecundou o óvulo e o espírito está vindo, toda a influência celestial e ambiental está dentro de você. Você é o círculo do Yin Yang. Esse círculo é o seu corpo, com uma influência celeste, uma influência terrestre. E a pequena bolinha Yang, que é a clarinha, ela representa a energia do pai, do pai em você, tá? O cromossoma do papai, as informações que você traz do seu pai. E a bolinha pequena, as informações que você traz da sua mamãe. Olha só, o Yin Yang já está com 4 partes. A energia celestial que está dentro do seu corpo, definindo o seu destino. A energia Yin e o ambiente que influencia a sua sorte, né? A energia da mãe dentro do grande Yang e a energia do pai dentro do grande Yin. Então, você tem as informações do pai e da mãe e as informações do céu e da terra dentro do seu corpo. Esse S, ele representa o seu espírito, a sua essência inata. E o círculo do Yin Yang representa o seu corpo, tá? A limitação. Eu estou limitado aqui, dentro disso aqui eu controlo. Então, muito bem, olha quantas partes nós temos. 1, energia do pai. 2, energia da mãe. 3, energia celestial. 4, energia terrestre. 5, o meu espírito, a energia inata, a consciência inata. 6, o meu corpo físico, que é o círculo onde está a manifestação. Ou seja, formou um hexagrama. Tá? Então, a relação de tudo isso é muito interessante. Então, o estudo taoísta é muito profundo. Aí aqui nós vamos ter aqui, ó, um diagrama, ok, que mostra a energia celestial e a energia terrestre, o Yang e o Yin. A linha fechada representa o Yang, a linha aberta representa o Yin. Então, traduzindo essa metáfora, esse símbolo, essa geometria sagrada, a energia celestial com a energia terrestre, quando se junta, o homem e a mulher, quando se juntam, formam uma trindade. O céu, terra e homem. Manifesta a vida. Tudo no universo é formado de 3 partes. O átomo tem 3 partes, tá? O próton, o elétron e o nêutron. Muito bem. Os nossos códigos de DNA estão em 3 partes que se juntam e geram um trigrama também, ok? Esses trigramas formam o quê? O hexagrama. Então, os trigramas vão formar os 8 trigramas e 8 vezes 8, 64 hexagrama. Ou seja, a vida é formada por 64 hexagramas, que são o nosso DNA, com 64 códons, que determina a minha genética. Mas a minha genética, ela é mutável,
Porque o livro das mutações fala em mutação. O nosso DNA hoje é comprovado que existe uma mutação, está em constante mutação. Genes são ligados e desligados o tempo todo. Então a minha forma, ela pode sim ser alterada, ela pode sim ser modificada o tempo todo. De acordo com o quê? Com o sinal que o meu gene recebe. Que sinal é esse? O meu vício de pensamento, a minha educação, o meu conhecimento, as minhas crenças. Muito bem. Então, vamos lá. Olha essa imagem que interessante, tá? Uma comparação entre os conceitos taoístas de 5.000 anos, a formação da vida no conceito da biologia moderna e a comparação da geometria sagrada. São 3 comparações. Então, do Wuxi, que é o estado de vazio, representado por essa bolinha branca que está aqui, o Wuxi é o vazio, é o nada. De repente, existe um movimento. Então, o movimento é o sêmen encontrando o óvulo, uma dualidade. Uma dualidade gerou um movimento que gerou o yin e yang, a primeira divisão celular. Olha aqui, a primeira divisão celular. A célula que foi fecundada se transforma em 2, tá? Quando começa a divisão celular de 2 células, 2 vezes 2, 4. Ela automaticamente, de 2, ela se transforma em 4 células. E no taoísmo, o yin e yang forma os 4 diagramas, as 4 estações do ano, tá? A influência do ambiente e as 4 divisões celulares. Muito bem, das 4 divisões celulares e dos 4 diagramas, formam-se os 8 trigramas, que por coincidência, entre aspas, essa terceira divisão celular, ela de 4 vezes 4, 8, ela se transforma em 8 células, uma morula, ok? E os 8 trigramas se formam em 64 hexagramas, que também, por coincidência do destino, formam o quê? Uma morula completa, que é formada por 64 células. Olha que interessante, igualzinho o livro do I Ching, tá? Os 64 hexagramas do livro da mutação, ou seja, a formação da vida. Para existir vida, precisa existir movimento. Onde existe movimento, existe transformação. E aí, para ter mais coincidência, aparece um cientista moderno chamado Nassim Haramein, que ele encontrou, através de pesquisas, a geometria da massa escura do universo, que é o que conecta tudo, vamos dizer assim, falando superficialmente. E o princípio é exatamente o mesmo. De uma bolinha, do nada, geram 2 bolinhas, que gera ali na frente uma semente da vida, que gera uma flor da vida, ok? E quando ele transformou essa flor da vida em uma figura em 3D, ele entendeu que ela só conseguia ficar nesse formato em 3D com 64 tetraedros. Então a junção de 64 tetraedros forma a imagem da flor da vida, que está impressa nos 5 continentes em templos de mais de 20.000 anos, impressa, mostrando o DNA de Deus, vamos dizer, que é o mesmo princípio da formação da vida e o mesmo princípio que já estava escrito há 5.000 anos no livro das mutações. Ou seja, nós estamos em constante mutação, ok? Então, a divisão celular vai dando forma ao feto. Então, o Yuan Shen, o seu espírito inato, a sua consciência inata, ela é instalada. Então, quando o Jin Ye e o Jin Shui se juntaram, uma consciência inata foi instalada. Existe um espírito alugando a barriguinha da mamãe, tá? Porque está formando uma vida. As consciências espirituais vão se ancorando a partir do quarto mês. Ou seja, cada órgão yin do seu corpo vai ancorando uma consciência espiritual que traz uma determinada virtude. Por exemplo, no seu coração ancora a paz. No seu fígado, ancora o amor. No seu baço, ancora a confiança, a honestidade. Nos seus rins, fica ancorada a consciência da sabedoria. E, qual que faltou, o seu pulmão ancora
a integridade, a sua dignidade. Então são consciências positivas que são ancoradas em você na sua formação fetal. Só que no mesmo tempo que vão ancorando essas virtudes, você está dentro de um mundo, ou seja, você está dentro, está sendo formado um feto dentro de um corpo de uma mãe, que é um mundo ali, é um universo. E esse ser que está sendo formado começa também a receber influências do que a mãe sente, da consciência da mãe, tá? Então, começa a ancorar a consciência adquirida, o Shenzi. Shenzi é consciência adquirida. Então, no fígado, onde está o amor, ancora agora também a raiva, a ira, tá? No coração, onde está a paz, começa o choque, o conflito, né, das informações. Então, a ansiedade, né? Então, vem a informação, o coração, você sente aquele choque, né, de informações. Ele é a antena parabólica que capta as informações. O seu baço, que é o elemento terra, onde está lá a confiança, a honestidade, começa a manifestar um excesso de pensamento, a dúvida, né? A preocupação, entra muito na dualidade, é o aspecto negativo. Nos rins, onde está a sabedoria, os insights, né? Que é aquilo que Albert Einstein falou, a sabedoria inata, os insights que você recebe que faz você criar, se ancora o medo, a insegurança. E no pulmão, onde está a sua dignidade, a sua integridade, começa a você se sentir uma pessoa triste, a tristeza é ancorada. Então nós temos um trabalho inato, que vem com todas essas virtudes, e quando nós descemos para esse mundo fenomênico, você começa a receber influências negativas da consciência adquirida, das informações. Por isso que os antigos falavam, diferente dos modernos, que falam o que é ignorância. Ignorância, no conceito ocidental moderno, é uma pessoa que não tem informação, que não tem conhecimento. Enquanto que no conceito ancestral, o que é ignorância? É o excesso de conhecimento. O excesso de conhecimento te leva ao medo, te leva à insegurança, te leva à preocupação, te leva à divisão. Por isso que os orientais diziam, absorva o conhecimento, porque nós estamos no mundo fenomênico para conhecer, para experimentar, mas liberte-se do conhecimento. Obtenha conhecimento, mas liberte-se dele. Ou seja, não seja escravo do excesso de conhecimento, porque ele te leva à insegurança, te leva à dúvida, te leva à ira, te leva ao medo, te leva à potencialização da sua consciência adquirida. E é isso que gera os sinais para que as doenças se manifestem no seu organismo, ok? Então vamos lá para o próximo slide. O próximo slide, nós falamos aqui do Yixue. O Yixue seria a parte da medicina, o estudo da medicina. E aí o autor John Young, ele fala de novo no livro O Tal da Vida, né, que é o DNA I Ching, que a medicina chinesa desenvolveu-se através de uma estrutura teórica muito bem fundamentada. Tanto é que é tão bem fundamentada que a estrutura fundamental, o fundamento da medicina oriental, tem mais de 5.000 anos e não mudou. Enquanto que a medicina moderna não tem um fundamento, uma estrutura fundamentada. Ela fica pulando na ciência querendo um fundamento, mas não tem uma estrutura, tá? Tanto é que existem autores, que mais para frente eu vou estar citando, que mostram que a medicina moderna nem é considerada uma ciência, tá? Mas muito bem. O importante é a gente entender essa fundamentação da medicina oriental, ou melhor, da filosofia taoísta, que tem uma base de 5.000 anos ou mais, e está aí viva até hoje curando pessoas, ok? Nós temos que ir além disso, entender, para que você se manifeste todas as curas,
e entender o que gera uma mudança de célula, o que gera uma mudança de face, uma mudança nas suas mãos, uma mudança no formato do seu corpo, o que materializa uma doença, o que faz com que essa doença não se materialize no seu corpo e como que você é dono do seu destino, como que você pode materializar ou não qualquer tipo de doença. Então o I, Sue, é acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, tudo isso, uma massagem, o Qigong, que é a parte de emissão de energia para cura, tudo que é relacionado a algum mecanismo que vai auxiliar na sua cura, ok? E o Sansue, que é a alquimia interna. A alquimia interna, como eu falei para vocês, foi a minha primeira escola interna dentro dos 5 caminhos do taoísmo, tá? Então, segundo aí o PhD Linus, ele fala o que, ó? Durante anos, nós pensamos que o núcleo da nossa célula era o cérebro da célula. Olha só, durante anos, em todos os livros de biologia que você estudar, vai estar falando que nós somos escravos do nosso gene. Nós somos escravos da hereditariedade, ok? Mas isso é uma mentira e nós aprendemos isso até hoje. Os nossos genes, hoje em pesquisas modernas, mostram que os nossos genes estão em constante mutação. Não é porque o meu pai, minha mãe e meu avô têm uma determinada doença dita hereditária que eu preciso ter. Eu vou ter se eu sou condicionado a ter e eu começo a emitir sinais que ligam aquele determinado DNA. Agora, se eu nasci com uma determinada enfermidade hereditária, eu mudando essa forma, saindo desse condicionamento, eu consigo desligar o DNA que está ligando determinada doença e ligar outro, DNA não, o gene, e ligar outros genes relacionados a outros aspectos. Eu posso sim me curar. Não existe doença incurável, tá? Cada vez mais nós chegamos a essa conclusão e nós temos amparo hoje da ciência moderna relacionado a isso. Então, gosto muito de comparar a ciência moderna com o ancestral, porque para o ancestral também não existem limites, você limita o seu corpo. Aqui nós temos uma imagem com a pessoa com uma lança pendurada ali, ó, preso numa lança no pescoço e mais 3 aí no corpo, 4. Eu faço isso também. Por quê? Porque eu aprendi a enviar sinais para o meu corpo, onde nós nos tornamos ilimitados. Você é limitado ou ilimitado de acordo com o que você foi educado. Se você acha que isso é impossível, para você é impossível. Quando eu começo a programar o meu corpo como nada é impossível, ele começa a reagir dessa forma. E é onde nós fazemos essas demonstrações de energia, que alguns alunos meus já viram, eu cortando lápis com pedaço de papel, 20 pessoas me empurrando, não tira do lugar, eu deixo o braço relaxado, vem 5, querer dobrar, e eu relaxadinho aqui não consegue dobrar. Isso tudo é manipular energia, entortando 8 barras de ferro na garganta. Qualquer um pode fazer, só que isso não é para exibicionismo, isso é para mostrar que você é dono disso daqui, e de acordo com os estímulos e crenças que você tem, você pode estar, vamos dizer, colocar a lança ali, ela te atravessar o corpo, porque você não acredita que é capaz, ou você pode ficar ali igual aquele rapaz que está aqui pendurado na lança e não está se machucando. Por quê? Porque ele programou o corpo dele que ele é capaz de qualquer coisa. Então a pergunta para você é, o que você está se programando? A ser uma pessoa limitada, doente, como as influências desse mundo quer que você seja? Ou você está saindo desse contexto, desse matrix que mantém você adormecido, preso num véu, e você vai despertar todo o poder que tem aí dentro, ok? A metafísica taoísta te ensina isso. Então nós vamos entender isso na sua face, nós vamos entender isso no seu corpo, nós vamos entender isso através do Bazi. E hoje, como é uma introdução, eu estou mostrando os caminhos, eu estou tentando fundamentar para você como você é capaz de ler e como isso hoje tem uma fundamentação científica, ok? Vamos lá. Então, no I Ching, que é o livro das mutações, tá escrito lá assim, ó, isso há mais de 5.000 anos, tá? Para existir vida, precisa existir o quê? Movimento. Aonde existe movimento,
existe transformação, existe mutação, ok? Então, vida, movimento, mutação. Então, elas estão aqui. Para existir vida, precisa existir movimento. Onde existe movimento, existe transformação. Se eu faço uma musculação, o meu corpo começa a se transformar. Se eu começo a ficar triste demais, sou uma pessoa muito triste, o meu corpo começa a se transformar. Eu começo a me prender no meu mundo. Se eu sou uma pessoa que perdeu o gosto da vida, a minha boca começa a cair. Se eu não vejo mais a vida como bela, os meus olhos começam a cair, ok? Então, a sua estrutura responde de acordo ao estímulo. Então, uma pessoa muito preocupada, muito negativa, não só os olhos e a boca vai cair, como a pele, a consistência vai ficar flácida, né? E você vai se fechando. A tendência é que você fique fechadinho, assim, não consiga abrir o peito para o mundo, ok? Por quê? Porque o meu pensamento está ligando pontes neurais relacionadas, vamos dizer, aqui nessa região, por exemplo, está toda a parte motora do meu corpo, influencia a parte motora. Então, algum sinal de pensamento, que eu estou triste, pensativo, com medo, está influenciando determinadas áreas motoras que controlam a musculatura da minha face, não só da minha face como do meu corpo. E como esse pensamento ele é viciado, ele é constante, ele está constantemente alimentando aquele tipo de pensamento, aquelas pontes neurais vão se aproximando, vão criando atalhos, ok? Que se conectam com musculaturas, ou seja, a sua musculatura, a sua face, o seu corpo começa a transmutar, começa a mudar de forma, começa a se transformar. Então, tudo relacionado a uma forma pensamento. Que pensamentos, que imagens, que crenças você tem que está gerando essa transformação em você? Agora, a pergunta é, o que gera esse movimento no seu corpo? Então, olha que interessante. Vamos dizer que os nossos genes, eles estão lá estáticos, estão assim, parados. Vamos dizer que aqui é uma parte do gene que é negativa, e aqui é a outra parte, tá? Vamos imaginar que são os dois extremos. Os dois extremos desse gene, ele é negativo, tá? De repente, por ser negativo, eles não se movimentam, porque eles não se atraem, eles se repelem e ficam lá paradinhos. A forma pensamento geram sinais. Esses sinais, por exemplo, vamos dizer que chegou o sinal, ó, caiu uma balinha aqui, um estímulo. Quando esse estímulo está navegando na minha célula, e isso aqui tem uma polaridade negativa, ele vai atrair esse estímulo que é positivo. A partir do momento que atraiu esse estímulo, esse gene liga, ele entra em movimento. Ou seja, qualquer movimento do seu corpo está relacionado aos genes e às proteínas que foram acionadas de acordo com a minha forma pensamento. Tá? Então, qualquer movimento é relacionado a um sinal enviado pela minha mente. Esse sinal enviado pela minha mente faz eu ter movimentos. E os movimentos representam vida. Não adianta eu recriar genes e não dar o estímulo. Os genes, eles estão estáticos. O que dá o estímulo é a forma pensamento, a crença. A crença que você tem gera um sinal que vai fazer determinado gene ligar ou não. Ou seja, qualquer movimento do seu corpo que está gerando a transformação do seu corpo está relacionado à sua forma pensamento. Ou seja, lembra lá atrás quando eu falei? Um ser que não tem alta capacidade pode render mais do que um ser que tem alta capacidade e não tem iniciativa. Então, os movimentos que eu dou na minha mente faz com que o meu corpo se transforme, gera a minha forma, e a minha forma está em constante mutação, ok? E nós vamos aprender a interpretar a sua forma e traduzir os códigos ocultos do formato do seu rosto, do formato da sua sobrancelha, do formato do seu nariz, porque essa forma pensamento está gerando movimentos que está moldando o seu corpo, materializando enfermidades ou não, ok?
Então, vamos para o próximo slide. Olha só, essa revista, a Science, né, tem um artigo que é o seguinte: as proteínas, esse artigo diz, as proteínas mudam de forma de acordo com o sinal que é enviado ao seu gene. Então, os seus genes, ele é uma simples forma que produz uma determinada proteína de acordo com a sua forma pensamento. Então, um sinal foi enviado e o gene... Então, um gene inativo se transforma em um gene ativo, no mesmo momento que recebe determinado sinal da sua mente. Ok? Fazendo com que ele mude de forma. Portanto, as proteínas não determinam só a sua estrutura física, como o seu comportamento. Então, as crenças que você obteve geram um determinado comportamento, que viciam a produção de determinadas proteínas, que influenciam a sua forma física. Olha aí, a fundamentação que a sua forma física está em constante mutação de acordo com o estímulo enviado pela sua mente, que, de acordo com determinado evento, o mesmo evento para mim pode liberar determinada proteína, porque a minha crença daquilo é uma, e para você o mesmo evento pode liberar uma outra proteína, porque a sua crença e significado daquilo é outro. Entendeu o porquê das diferenças? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais. Os genes, eles executam as tarefas de acordo com as nossas crenças, como eu falei agora há pouco, não foi isso? Então, nossas crenças, que são frutos de nossas memórias, foram geradas através de experiências vividas, tá? Então, experiências ou vivências que eu tive vão comandar os nossos genes. Então, como que isso funciona? Nós temos aqui, ó, crenças, é a primeira etapa. Como que as crenças nascem? De onde nascem as suas crenças? As suas crenças, elas nascem das suas memórias, tá? Quem criam essas memórias dentro de você? As suas experiências. Agora a pergunta é, como que essas experiências são geradas? Essas experiências, como que elas adentram o seu corpo? Simples, através dos nossos sentidos, através do que eu vejo, através do que eu escuto, através do que eu sinto pelo nariz, através do sabor que eu sinto pela boca e através dos estímulos que eu sinto na minha pele. Ou seja, olha só, eu estou aqui, tropecei e quebrei o braço. Eu senti na pele que eu quebrei o braço porque eu tropecei num capacete que estava aqui no caminho. Tinha uma pessoa sentada aqui do lado e viu. Ela não quebrou o braço, mas ela viu eu quebrar o braço. E ela ficou esperta com aquele capacete, e sempre ela vai olhar no chão se tem um capacete ou não. Ou seja, a experiência adentrou no meu, se transformou em memória através do que eu senti, porque eu quebrei. Nessa outra pessoa, a experiência entrou dentro do corpo dela pelo que ela viu. E o que ela viu, ela falou para a família dela em casa. Falou, nossa, eu vi o cara tropeçar num capacete que estava no meio do caminho e quebrar o braço. Naquelas pessoas, a experiência entrou dentro do corpo dela através do que elas escutaram. Então, as experiências entram no nosso corpo através dos sentidos, se armazenam como memória e se transformam em crenças. E essas crenças, que são diferentes de pessoas para pessoas, vai influenciar diretamente os meus genes. Ela vai ligar ou desligar os genes que estão gerando uma doença em mim, um gene que está transformando a minha estrutura assim, um gene que foi ligado e de repente eu emagreci do nada, o gene que foi ligado e de repente uma célula cancerígena foi materializada, um gene que foi ligado que tive uma paralisia facial, um gene que me gerou um Parkinson, um gene que mudou meu cabelo agora está caindo, tudo de acordo com um sinal. Tá? Cada sinal vai fazer com que um determinado gene ligue ou desligue, ok? Então vamos mais um pouquinho. Vamos entender agora, vou pôr um vídeo para vocês, vou estar explicando de como que isso realmente funciona. Então vamos lá. Deixa eu abrir o vídeo aqui.
Eu já vou colocar ele na tela para vocês. Muito bem. Então, olha só. O nosso corpo, nosso organismo, ele produz cerca de 100 mil diferentes proteínas. De acordo com essas proteínas, se eu sou uma pessoa feliz, é um tipo de proteína. Se eu sou uma pessoa que está sempre triste, vai liberar outro tipo de proteína. Se eu sou uma pessoa que está constantemente irada, outro tipo de proteína. Se eu sou uma pessoa que está constantemente preocupada, outro tipo. E assim vai. E aqui estão mostrando essas imagens, ok? Aí, pesquisas modernas mostram, vocês olhando agora aqui essa célula, antigamente achava-se que o núcleo da célula era o quê? O núcleo da célula era o coração, o cérebro da nossa célula. E o que acontece quando o cérebro morre? Se o cérebro morre, a pessoa morre, não é isso? Só que eles tiraram o núcleo dessa célula, como vocês veem agora, e o mais interessante é o que vocês acham que aconteceu com essa célula. Tá vendo essa sorridente? Ela está sem o núcleo, sem o coração, sem o cérebro. E ela permaneceu saudável, contente e produzindo as mesmas funções que ela tinha quando estava sem o núcleo. Então perceberam que o coração, o cérebro da célula, ela está na membrana, ok? Então a membrana, aí nesse momento, está recebendo um sinal, o sinal é a sua forma pensamento, e nessa membrana tem milhares e milhares de antenas que vão receber esse sinal e enviar pro citoplasma da célula. Dentro do citoplasma da célula, como vocês estão vendo aí, nós vamos encontrar, olha só, a proteína necessária de acordo com aquela membrana. Por quê? Porque eu tenho um vício pensamento. Então aquelas proteínas estão na membrana celular. Então o sinal veio externo, a antena captou e mandou para dentro, gerando uma comunicação entre o externo e o interno da célula, buscando exatamente a proteína que eu preciso. Se essa proteína não está no citoplasma da célula, automaticamente esse sinal, como vocês estão vendo agora, entra no núcleo da célula. E vocês estão vendo aí vários cromossomos, ok? Quando eu vou abrindo esses cromossomos, eu vou entrando aonde? Dentro do DNA. E olha só, o DNA é onde vão estar lá os nossos genes. Só que o DNA ele é todo coberto por diversas proteínas. E quando esse sinal está chegando, chega no DNA, ele vai procurar exatamente um formato de proteína que se encaixa com aquele sinal. Se o formato não se encaixa, ó, ele não entra. Agora, quando o formato se encaixa certinho, como uma caneta e uma tampa de uma caneta, é onde vai ser produzido exatamente a substância que eu preciso, a proteína que eu preciso para determinado sinal que eu enviei. Então, olha só, veio o sinal relacionado ao ambiente, esse sinal entrou dentro da membrana, não achou a proteína, então esse sinal foi para onde? Para o núcleo da célula, onde é como se fosse um depósito, onde tem as formas de todos os tipos de proteína. Então chegou lá, eu preciso de uma proteína para o pneu do carro. Então é produzido na hora, o gene produz na hora a proteína, ou seja, o gene não tem inteligência nenhuma, ele só recebe ordens. Então o gene recebe uma ordem do seu pensamento, da sua crença, e quando não tem no citoplasma, o gene, que é a forma, recebeu a ordem, eu preciso dessa proteína. Ele vai produzir exatamente aquele formato de proteína. Aí nesse momento, abre-se, o DNA é aberto, como vocês estão vendo aí, faz uma duplicação, e vem o RNA que vai fazer, vai copiar exatamente os códigos que vão formar aquela proteína que eu preciso, que é o que está acontecendo agora. Ó. O RNA produzindo uma cópia daquela determinada proteína que eu preciso. Produziu essa cópia, o RNA emite essa cópia para fora do núcleo da célula, que vai ser recebida por quem? Por aquela anteninha que vai decodificar essas mensagens, que vai estar
ATCG, né? Então ele começa a traduzir essas letras, olha lá, em 3, olha os trigramas do DNA, igualzinho os trigramas do hexagrama. Então começa a produzir proteínas mutantes de acordo com o estímulo. Produz, começa a traduzir e vai produzir uma proteína específica que está gerando o seu movimento corporal agora, que está gerando a enfermidade que você tem agora, que está gerando a cor dos seus olhos, o tipo de sobrancelha, o tipo de cabelo, e a sua sobrancelha muda, o seu cabelo muda, a sua boca muda, toda a sua estrutura muda de acordo com o que você está produzindo de sinal agora. Então os genes começam a produzir, ligam ou desligam de acordo com determinados sinais que você está enviando, ok? Então essa é a fundamentação, é assim que funciona. Hoje a nossa aula, o objetivo era dar uma fundamentação, onde eu gosto de comparar o que os cientistas do passado, os taoístas, diziam, com o que a ciência moderna hoje tenta chegar perto, mas ainda está muito atrasada do que os caras sabiam há mais de 5.000 anos. E a próxima aula nós vamos estar entrando, seria a segunda aula, aí nós já vamos começar a ver e começar a interpretar os códigos ocultos que estão no seu rosto. Ocultos para quem não conhece os sinais. Então nós vamos entender os tipos de rosto. Então nós vamos aprofundar nos tipos de rosto, nós vamos dar maior estrutura para menor estrutura. E nós vamos começar a entender a leitura de rosto. Nós vamos começar a entender o Mian Xian, a fisiognomonia da face. E depois nós vamos ir comparando essa fisiognomonia com Bazi, com Feng Shui, para que você possa tirar o melhor da sua vida, ok? Então a primeira aula é isso. Quem quiser entrar no meu site e conhecer sobre a bioconexão e os outros trabalhos de expansão de consciência, entra lá, bioconexão.com.br. Lá tem como você se inscrever nesse curso. Como é um curso online e presencial, você que faz online pode vir nas aulas presenciais. E você que faz presencial vai ter acesso a todos os vídeos online, ok? Pode começar a qualquer momento. Por quê? Porque esses vídeos vão estar guardados no meu arquivo e se você quiser começar amanhã, quiser começar daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, o curso está pronto para eu enviar para você online, passo a passo, ok? Então, muito obrigado por terem me aturado aí durante 1h30, 2. Um grande abraço e até a próxima aula na próxima semana, onde nós vamos falar sobre tipos de rosto. Namastê!